A gente só precisa de mais psicólogos prontos para ir para esse campo de batalha. A gente só precisa aumentar esse 1%, porque está abaixo de 1% ainda. A gente não sequer tem 1% de psicólogo atuando nessa área, sequer 1%. E se a gente aumentar para 5%, o que será que acontece no Brasil? E se a gente aumentar para 10%? Que melhoras a gente consegue trazer para o Brasil? E se a gente aumentar para 20%? Se 1% e 20%, a gente consegue uma melhora mais significativa? Daqui a 30 anos a gente consegue colher os frutos, os resultados? Deixar um Brasil diferente, melhor para os nossos filhos, netos, sobrinhos? Pessoas melhores para cuidar de nós na velhice, porque hoje eles são crianças, bebês, e daqui a pouco eles serão médicos, professores, psicólogos, que vão cuidar de nós, da nossa saúde, vão ter mais empatia pelo humano. Já pensou? Já pensou? Olá, pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafaela Schiavo, do Mater Online. Então vamos lá para a nossa live de hoje, a grande oportunidade para psicólogos clínicos. Você é psicólogo clínico? Se você for, a live de hoje é especial para vocês, né? Para mostrar a grande oportunidade que os psicólogos clínicos têm nas mãos. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Francisca. Que gostoso, pessoal, receber aí os parabéns de vocês. Muito obrigada. E vamos lá, então, vamos de live, vamos começar a falar, né? As grandes oportunidades para psicólogos clínicos. Se você é um psicólogo clínico, talvez você esteja aí pensando, né? Meu Deus, né? Como que eu faço para ter clientes na clínica? Na minha cidade as pessoas desvalorizam, né, o psicólogo. Eu tenho dificuldade para conseguir ter clientes. Eu tenho dificuldade para conseguir cobrar o justo, né, pelo meu serviço. Então, assim, a gente vive... por conta da falta de informação, né, durante a universidade, durante a nossa graduação, a gente não aprende muito, né, como se divulgar enquanto profissional, né? A gente aprende o quê? Olha, você vai ser psicólogo, você pode atender na clínica, no hospital, não sei aonde, a gente faz estágio para atender como é que é o atendimento, como é que faz um psicodiagnóstico, né? Como é que faz uma anamnese, como que a gente faz algumas intervenções de acordo com a abordagem que a gente vai atender na clínica, essas coisas. Então, a gente aprende isso na graduação. Mas a graduação falha muito, né? Na questão de nos ensinar como nos divulgarmos, como, de fato, ter sucesso financeiro vivendo da psicologia, né? Porque sim, gente, é possível ter sucesso financeiro vivendo da psicologia, ao contrário do que muitos de nós ouvimos aí durante a graduação, dos nossos professores, dos nossos colegas, de várias pessoas, né, falando, a psicologia não dá dinheiro, né? Mas você vai fazer psicologia mesmo? Olha, você tá ciente que você não vai ter sucesso financeiro, né? Então, assim, a gente escuta, infelizmente, frases como essa, mas que não são reais, não são verdadeiras, e eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Na live de hoje, porque tudo isso é falso, tá? Agora, uma coisa é importante dizer para vocês também, que trabalhar com a clínica é bom, é ótimo, é excelente, desde que você também faça a sua parte, sabe? Porque também a gente vai conhecer aí vários psicólogos clínicos que fazem o marketing de esperança, né? O que é o marketing de esperança? Você senta e espera. Espera que o cliente ligue, espera que a campainha toque, né? Espera que algum cliente indique você, né? Então a gente faz o marketing de esperança, a grande maioria dos psicólogos fazem isso. Inclusive, se eu falar assim, fala eu, né? Quem faz marketing de esperança e quem se identificou, fala eu. Vocês vão perceber,
né, que várias pessoas fazem isso. Inclusive, eu tô até perguntando, vamos interagir um pouquinho aí para saber que vocês estão aí mesmo. Fala eu aí. E isso é comum, isso é normal, a gente faz isso mesmo. Eu mesma fiz isso durante muito tempo, tá? Algumas pessoas até me perguntam, né, como é que eu faço com a minha clínica e tal. Hoje eu não trabalho mais com a clínica, tá, pessoal? Hoje eu só trabalho realmente aqui com Mater Online, formando pessoas para atuar nessa área, tá? Mas eu fui clínica durante algum tempo, junto com a universidade, né? Era professora universitária. E com isso também eu me incluo nessa, né, de fazer o marketing de esperança naquela época. Mas o fato é que não adianta a gente fazer esse marketing, tá? Então, para a gente poder ter destaque realmente, poder fazer da clínica uma boa oportunidade profissional, pessoal, financeira, porque tudo isso é possível, né? Dentro da psicologia clínica, eu quero te dizer que vai exigir um pouquinho da gente também, tá bom? Então, assim, o que eu vou dizer aqui para vocês não é algo mágico, né? Olha, vamos escutar que a Rafaela vai trazer a fórmula mágica para a gente ficar rico com a clínica. Não, eu não vou trazer a fórmula mágica para ficar rico com a clínica, mas eu vou trazer aqui uma possibilidade para aqueles que estiverem dispostos a fazer, a colocar a mão na massa, a sair da zona de conforto, sim, ter uma grande oportunidade como psicólogo clínico, tá? Então, vamos lá. Eu não sei há quanto tempo você já assiste as nossas lives ou não. Eu sei que muitas pessoas começaram a assistir na semana passada, outras já assistem há meses, outras há anos, e outras é a primeira vez, né? Participando aqui das nossas lives. Então, o fato é que a gente tem aqui no Brasil mais de 400 mil psicólogos cadastrados no Conselho Federal de Psicologia, com CRP ativo, ou seja, pagou o CRP, tá? E não é mais de 400 mil pessoas, mais de 400 mil psicólogos que um dia já se registraram, não, são os pagantes mesmo, que pagaram o ano de 2021, tá bom? Então, assim, se você um dia já pagou o CRP e hoje não paga mais, você não está dentro dessa contagem, tá? Os mais de 400 mil psicólogos que eu estou falando aqui são dos que pagaram o CRP este ano, né? Pagaram, então eles estão ativos com o Conselho Federal de Psicologia. O que isso significa? Que a gente tem um montão de psicólogo aí que não está pagando o Conselho Federal de Psicologia por vários motivos. Alguns não estão atuando, outros estão atuando, mas não é de forma clínica, né, ou algo que seja privativo do psicólogo, né? Então, existem vários motivos aí, ou pessoas que às vezes estão burlando as regrinhas mesmo, né? Já que não tem fiscalização em algumas cidades, algumas coisas assim. Enfim, existem vários motivos. Então, se a gente for ver, de fato, né, a gente tem uma população muito grande de psicólogos no Brasil e a maioria deles estão atuando na clínica, tá? Então, a gente tem muito psicólogo atuando na organizacional, na hospitalar, mas a maioria ainda é psicólogo clínico, tá? Por que a maioria é psicólogo clínico? Justamente porque é onde a gente tem aí maior autonomia, né? Tanto é que nós trabalhamos como autônomos, maior possibilidade de renda, de tempo, uma série de coisas. Então, assim, enfim, a gente acaba estando aí na psicologia clínica mesmo, a maioria, tá? Desses 400 mil aí estão sim na clínica. E assim, como eu disse para vocês nas lives da semana passada, para a gente poder ter clientes na clínica, é importante a gente ter um diferencial, tá? Então, vamos lembrar da história da psicologia. Mês de agosto é o mês do psicólogo, né? Aqui no Brasil, a gente vai estar completando 69 anos, se eu não me engano, né? Se eu tiver errado, alguém me corrige aí, por favor. Mas se eu não tiver errada, vão ser 69 anos
de profissão aqui no Brasil. E assim, há 69 anos atrás, você ser psicólogo, né? Então tinha a primeira turma de psicologia na USP, São Paulo, né? A primeira turma, há 69 anos atrás, sendo formada. E, claro, ser psicólogo há 69 anos atrás era o máximo. Por quê? Imagine uma sala de aula com 40 alunos, só existiam 40 psicólogos no Brasil, né? Os professores ali universitários, na realidade, eles tinham feito a faculdade fora do Brasil, algo assim, né? Porque os primeiros estavam sendo formados agora. Então, existiam, há 69 anos atrás, 40 psicólogos no Brasil. Há 68 anos atrás, existiam 80 psicólogos no Brasil. Há 66 anos atrás, existia 120 psicólogos no Brasil. Entende? A gente tinha poucos psicólogos no Brasil. Então, quando eles iam para a clínica deles lotava. Por quê? Porque eles eram os únicos no Brasil. Se eles eram os únicos no Brasil, então a clínica deles lotava, ok? E aí foram surgindo outras faculdades de psicologia, os primeiros psicólogos foram sendo formados, e aí então a gente começou a ganhar espaço, então agora o psicólogo pode atuar na organização, pode ir para o hospital, pode ir para a saúde, pode ir para a escola, e aí a gente começa a ter psicólogos para ir ocupando esses espaços, né? E aí a gente começa a crescer em profissão, né? Número de profissionais, e a gente começa a crescer em números de universidades que passaram a oferecer também este curso. E aí, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, fazia sentido. Pensa aqui comigo, gente. Ó, há 40 anos atrás, fazia sentido o psicólogo atender todas as questões na sua clínica. Porque não se tinha psicólogos no Brasil. Eram raros. Então, como é que eu tenho uma cidade que tem um psicólogo na cidade e esse psicólogo fala assim, eu só atendo criança, aí você é adulto, I'm so sorry, desculpa, mas eu só atendo criança, né? Não tinha opção. Ele era o único profissional e ele tinha um compromisso social com a saúde mental da população. Ele tinha que atender todo mundo. Ele tinha. Só que esses psicólogos, gente, estão vivos ainda, esses primeiros aí, a maioria, né? Claro que já morreu gente, né? Ainda mais com Covid. Que situação. Enfim, mas se a gente pensar, 69 anos atrás, uma boa parte desses psicólogos estão aí, vivos, entre nós. São nossos professores, são os que estão com a clínica bombando, né? Mas por que estão com a clínica bombando? Porque ele era o primeiro lá, 40 anos atrás ele já atendia, ele já tinha nome. Porque podia, era possível. A gente não tinha mais de 400 mil psicólogos no Brasil. A gente não tinha esse número alto, elevado de universidades oferecendo o curso de psicologia, que é barato. O curso de psicologia, gente, não é caro. Inclusive, há 15 anos atrás, ele era mais caro porque nós precisávamos fazer a disciplina de psicologia experimental no biotério, com os ratinhos vivos, né? Então, tinha lá a caixa de Skinner, a gente tinha que pegar o ratinho, colocar o ratinho ali e fazer as coisas com o ratinho vivo, tá? Então, o mais caro, né, de uma escola, de uma faculdade de psicologia, era manter o biotério, que não era qualquer faculdade que tinha espaço para ter o biotério, para cuidar dos ratos, ter o cuidador dos ratos, sabe? Tudo isso custa dinheiro, então não era toda a faculdade. Com a tecnologia que veio com o Sniff, que é um programa, um software de computador que simula o ratinho, então não precisa mais ter o biotério, não precisa mais ter o rato, não precisa ter mais o bioterista, economia. E aí, várias universidades hoje conseguem oferecer o curso de psicologia.
Então, vamos pensar com a cabeça de quem está vivendo hoje, não o passado? Porque, às vezes, o óbvio precisa ser dito, tá? O óbvio precisa ser dito. Por quê? Nós, psicólogos, estamos com a cabeça do passado, que é psicólogo clínico atende todas as demandas, porque foi assim. Se a gente pensar, 70 anos é pouco tempo, né? Tudo bem que muitos de nós ainda não tínhamos nem nascido e tudo bem, mas é pouco tempo, né? Uma revolução num curto período de tempo. E não deu tempo da gente parar para pensar o óbvio que está na nossa cara e a gente não vê. E o que a gente não vê? A gente presta atenção naqueles psicólogos, dinossauros que estão lá atendendo de tudo na sua clínica e eu não paro para pensar. Essa pessoa foi um dos primeiros psicólogos dessa cidade, foi um dos primeiros psicólogos do país. E na época dele era assim que se atendia, não podia, né, ter aí nichos. Mas hoje a gente cresceu em número. A tecnologia avançou, muitas coisas mudaram em um período tão curto de tempo, e eu hoje não posso mais me dar o luxo de atender na minha clínica todas as demandas que aparecer. Hoje, se eu quiser ter um diferencial, se eu quiser cobrar caro pelo meu serviço, né? Eu digo caro justo, né? É que na nossa cabeça é caro, até foi até esqueci o nome agora do que Freud fala aí, né? Então, ato falho, é um ato falho, né? Então, cobrar o justo, tá certo? Só que a gente fica preso lá naquela ideia de que a gente precisa atender tudo, porque se a gente restringir o que nós vamos atender, eu vou estar negando o paciente, vou estar ganhando menos dinheiro, né? Eu vou estar sendo menos conhecido. Aí é que tá, o pensamento é ao contrário disso, gente. Quem está estudando marketing, de fato, ó, eu sou uma pessoa que estou estudando marketing, tá bom? Então, eu tô te falando, não é baseado em achismo, é baseado em experiência. O que eu tô falando para você aqui de graça, as minhas alunas, elas ouvem, né? Isso lá, porque elas pagaram lá o curso, tá? Então, elas pagam um curso e eu pego na mão delas. Aqui vocês estão ouvindo, né? Mas lá não, lá eu pego na mão delas, lá a gente tem mentoria, elas tiram as dúvidas comigo, eu respondo para elas e tudo mais, né? A gente tem uma proximidade aí bem bacana para isso, para evoluir enquanto profissional. Mas olha só, o que eu tô falando é baseado no resultado delas. O que eu ensino para elas sobre marketing, o que eu ensino para elas na mentoria e aquelas que colocam em prática, elas estão colhendo frutos, elas estão tendo resultados. Então, o que eu vou falar agora aqui para vocês não são palavras ao vento, são palavras baseadas em estudo, tá? São palavras que eu vou dizer aqui para você que custaria muito dinheiro e que eu estou dando de graça. Então, aproveite. Se você for uma pessoa esperta, sábia, inteligente, você vai anotar essa informação, que é: não atenda mais todo tipo de demanda. Escolha um nicho. É preciso ter um diferencial, tá? Na semana passada eu ainda falei assim para vocês, para quem estava presente. Se tá todo mundo numa sala, 100 pessoas numa sala usando amarelo, tá todo mundo igual, todo mundo usando amarelo. Agora coloca uma pessoa dentro dessa sala aí usando vermelho. Essa pessoa, ela chama atenção, ela é diferencial, tá todo mundo falando dela, todo mundo conhece ela, sabe da existência dela. Ela se torna o diferencial. Agora, se você falar assim, aquele de amarelo, mas qual? Tá, todo mundo usa amarelo, eu não sei de qual que você tá falando, não. Mas se a pessoa falar do vermelho, aquela que tá de vermelho, não tem dúvida, não tem dúvida. Por quê? Todo mundo sabe, todo mundo vê, aquela pessoa é referência. Então, se você, por um acaso, tá tendo um pensamento de que eu vou continuar atendendo todo mundo que aparecer no meu consultório, isso se você tiver sem sucesso. Se você tiver com sucesso, ok, você deve ter feito alguma coisa de diferente aí, deve estar trabalhando há mais tempo, sei lá o quê. Mas se você estiver sem sucesso na sua clínica, se você é daqueles que está reclamando que está sem dinheiro, se você é daqueles que está reclamando que está sem cliente, e se você está atendendo de tudo, e eu tô te falando, para com isso, se você quiser continuar, o problema é seu, tá?
Mas eu, tá? Baseado em conhecimento, estou te falando que você está fazendo errado, que você precisa mudar essa postura, esse comportamento, se você quiser atrair dinheiro, se você quiser atrair cliente, se você quiser ter um diferencial. Você precisa usar vermelho. Você tem que parar de usar amarelo. Quem aqui tá afim, né, de ser diferente, coloca aqui a hashtag quero usar vermelho. Escreve aí, hashtag quero usar vermelho, tá? Para eu saber quantas pessoas aqui, né, conseguiram compreender, né, compreender que nós somos de mudanças, né? A gente precisa de mudanças. E a gente precisa necessariamente, então, escolher um nicho. Você pode escolher o nicho que você quiser, mas aqui eu vou estar falando do nicho de psicologia perinatal, é claro, tá? Então, você escolhe qual você quiser. Essa informação foi gratuita, foi demais, foi maravilhosa. Bons entendedores entenderão e aproveitarão essa informação, tá? Agora, aqueles que não, aí o pessoal começou a colocar hashtag quero usar vermelho. Show, legal, aê pessoal, firme e forte, vamos nessa. Vamos levar a psicologia para outro nível, né? A gente tem que parar de ter a psicologia como um espaço que não ganha dinheiro, que não é valorizado, que as pessoas na cidade não valorizam. A gente tem que parar com esse discurso e começar a agir mais, né? A gente precisa, com os nossos comportamentos, fazer diferente. Que massa, muita gente quer usar vermelho, que legal, fico muito feliz com isso, né? Isso me enche de ânimo em saber que, nossa, psicólogos, né, estão aí, vão fazer a diferença. Isso é muito bom. Então, vamos usar vermelho. Isso vai ser importante para o seu sucesso profissional. Vai ser importantíssimo para o sucesso. A Gabi, quero usar vermelho com a Rafa. Ai, meu Deus, eu vou ter que colocar uma blusa vermelha na próxima vez para fazer a live do vermelho. Certo? Então, olha só. Você, psicólogo clínico, utilizando o vermelho, você vai ter um diferencial. Todo mundo vai te ver, todo mundo vai observar você. E aí, vamos pensar, que nicho que eu vou atuar? Cada um escolhe aí o seu. É claro que eu quero que você atue na psicologia perinatal, né? Não sou boba, né? Quero. E por que eu quero? Porque justamente nós temos 3 milhões de gestantes por ano no Brasil. Tá? Às vezes as pessoas elas não sabem, então a gente tem que trazer alguns dados científicos, né? Dados para as pessoas saberem, né? Onde que elas estão se metendo. Então o fato é 3 milhões de gestações por ano, tá? Desses 3 milhões de gestação por ano, a gente vai ter uma série de problemas aí. A gente vai ter bebês que vão nascer prematuro. Nós vamos ter informações que o bebê vai nascer com alguma anomalia, alguma síndrome. Nós vamos ter abortos. Nós vamos ter violência obstétrica. Vamos ter não planejamento da gravidez. Vamos ter problemas de saúde mental durante a gestação, tá? E durante o pós-parto também, muitos problemas. A gente vai ter mães com dificuldade na vinculação, depressão pós-parto, desenvolvimento do apego mais conturbado, um apego mais inseguro. Então, assim, demandas são várias, são muitas as demandas, tá? Que vem junto com a gravidez. Então, 3 milhões de gestações. Imaginem vocês, então, que cada uma dessas gestações, elas vão ter algo que vai precisar, né? De um profissional, nem que for para orientação, sabe? A gestante apenas receber orientação, informação, mesmo que for para isso. Mas são 3 milhões de gestações e apenas 400 mil psicólogos. E desses 400 mil psicólogos, pasmem, menos de 2 mil conhecem a psicologia perinatal atuando nela, né? Conhece assim, de atuar, de saber o que é, como que é, método, técnica, né? Para poder atuar caso apareça um cliente nesse sentido. Menos de 2 mil. E o que significa ser menos de 2 mil? Menos de 1%. Menos de 1%.
Menos de 1% dos psicólogos no Brasil tem algum entendimento de psicologia perinatal para lidar com a situação. 3 milhões de gestação, mais de 400 mil psicólogos, menos de 1% podem fazer alguma coisa por elas. Seja questões de aborto, seja questões de alterações emocionais significativas, seja no que for. Consequência, aquelas mulheres, elas não sabem que elas podem procurar um profissional da psicologia para atender as questões que elas trazem, tá? Aquelas que não estão suportando o conflito psicológico vão procurar qualquer profissional, porque elas não sabem que podem contar com o perinatal. E aí, quando elas chegam naquele qualquer profissional, o qualquer profissional não sabe de psicologia perinatal e faz qualquer ação. Tô brincando, assim, né? Não é qualquer ação, né? A gente pensa, a gente é responsável e tal, a gente não é irresponsável, né? Se tem uma profissão que eu gosto, né, de responsabilidade, é a nossa. Mas o fato é que a falta de informação desse profissional pode trazer graves consequências para a saúde mental dessa mulher, tá? Então, assim, quando uma mulher chega desesperada com tocofobia, se o psicólogo não sabe o que é tocofobia, ele não vai conseguir nem fazer o diagnóstico de tocofobia. Ele simplesmente vai falar assim, ela tá com uma ansiedade aí no período da gestação, deixa eu ver o que aconteceu no passado dela, deixa eu ver o que tá reforçando esse comportamento. Mas a pessoa não sabe que o que ela tem é tocofobia. Cara, não sabe por quê? Porque não conhece psicologia perinatal, entende? Então, vai atender, vai ajudar, vai, mas poderia muito mais, entende? Poderia ir além, poderia fazer muito mais. Poderia fazer muito mais se soubesse. Quantas vezes eu não peguei alguém mandando um relato? Ai, Rafaela, né? Eu fui com uma psicóloga, passei, mas ela não era perinatal e eu senti que faltava algo. Eu sentia que ela tentou me ajudar, mas ela não conseguia chegar onde eu queria. Quantas vezes eu não peguei frases como essa, gente? Então, olha a oportunidade. Você está querendo um nicho? Você está querendo se dar bem enquanto psicólogo clínico, se realizando profissionalmente, financeiramente, sabe? E pessoalmente, cara, tem esse nicho aqui. Esse nicho aqui, 400 mil psicólogos, menos de 1 atua nessa área. Então, quer dizer, você não tem concorrente, percebe? Você não tem concorrente. Agora, se você continuar como psicólogo clínico generalista, você tá cheio de concorrente. Você tá cheio de concorrente. E tem mais. Com a psicologia perinatal, por ser conhecimento escasso, ou seja, ter poucos profissionais no mercado, é um profissional escasso, tem poucos profissionais no mercado. Se esse profissional é escasso, lei da oferta e da procura, gente, lembra? Ele vale mais, esse profissional vale mais, ele pode cobrar mais caro, ele não precisa cobrar o mesmo valor que o outro que é generalista. Gente, eu não tô falando mal de generalista, eu só tô falando de marketing aqui com vocês, para vocês pensarem que generalista vai continuar, né, deixando você no limbo. Quero mais, o que eu faço? Eu só tô mostrando que você escolher um nicho vai ser muito mais fácil para você atingir os seus objetivos profissionais, tá bom? É só isso. Então, quando você é um profissional que é escasso, você não pode cobrar a mesma coisa que o seu colega, que é generalista. Se o generalista, por exemplo, vai cobrar R$100 a sessão, a sua sessão como psicólogo perinatal não pode ser R$100, percebe? Não tem como, porque não é o mesmo conhecimento. E a pessoa que vai ser atendida por você, ela tem que saber isso, ela precisa saber isso, porque senão ela vai ver que você cobra 100 e o outro cobra 100 e de repente ela quer ir com o outro. Porque ela não sabe da importância do seu. O que você pode fazer a mais por ela? Aquela pessoa não sabe, é você que tem que explicar isso para ela na hora que ela te procura. E você, por ter esse diferencial, você, por usar vermelho, não pode cobrar a mesma coisa. Não pode, não faz sentido. Não faz sentido. E muito menos, né? Se a pessoa cobra R$100, você não pode cobrar 80, porque o seu conhecimento é escasso, não faz sentido nenhum de mercado. Não tem lógica de mercado nenhuma. Você cobrar
cobrar abaixo ou cobrar igual se você é um profissional escasso. Se você é um profissional que as pessoas não encontram por aí. Se você é um profissional que tem um conhecimento específico, não faz sentido. Você tem que cobrar mais do que a maioria dos seus colegas generalistas estão cobrando. Isso é mercado que a gente não aprende na graduação. E aí a gente fica patinando, jogando a culpa no mundo, falando que é o cliente que não valoriza a terapia. Não é o cliente que não valoriza a terapia, é você que não valoriza a sua profissão. Desculpa, mas é você que não está valorizando você mesmo, a sua profissão, o seu potencial, o seu conhecimento, o seu diferencial. Não é o cliente que está desvalorizando, é você mesmo que está se desvalorizando. O cliente está apenas sendo um reflexo do seu comportamento, de como você se apresenta, de como você se coloca. Então, se você vai trabalhar com a psicologia perinatal e quer fazer atendimento social, ótimo, vai lá numa unidade básica de saúde, no hospital, numa igreja e fala: quero dedicar tantas horas para atendimento voluntário. Você vai lá e faz o atendimento voluntário. Se quiser cobrar social ali também, cobra social ali também, mas na sua clínica não. Na sua clínica, você precisa cobrar preço de mercado. Você quer saber quanto que o Conselho Federal de Psicologia fala para nós cobrarmos? O Conselho Federal de Psicologia, ele tem um site que ele apresenta o honorário que o psicólogo pode cobrar por cada um dos serviços que a gente oferece, tá? Então, vão ter o valor mínimo, médio e máximo que o psicólogo pode cobrar em cada um dos setores. Dentro da psicologia perinatal, no atendimento individual, o Conselho Federal de Psicologia, ele coloca como mínimo, o mínimo que o psicólogo deveria cobrar nesse atendimento que é exclusivo, nesse atendimento que é escasso, um profissional escasso, tá? Ele coloca, então, que a gente deve cobrar R$203 o mínimo. Não é R$200, é R$203 o mínimo que um psicólogo perinatal deveria cobrar. O meio, né, 277, e o máximo que um psicólogo perinatal poderia cobrar, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, R$331. Agora, se for em grupo, se eu estiver fazendo pré-natal psicológico, Rafaela, se eu for atender em grupo também tem o valor lá para o psicólogo perinatal atender grupos de gestantes, mulheres no pós-parto, tá? Então, o mínimo é de R$152 por pessoa. O meio, né? O meio que a gente pode cobrar é 265 por pessoa. E o máximo seria 293 por pessoa. Você, psicólogo clínico, usando vermelho, com diferencial, 300 milhões de gestações por ano no Brasil, menos de 1% dos psicólogos atuando, você não tem concorrência. O próprio Conselho Federal de Psicologia, numa lógica de mercado, ele percebe que é um profissional escasso, que é um profissional com conhecimento específico. Ele deve cobrar, então, no mínimo, R$203 a sessão individual. Se a gente estiver cobrando 150, a gente já está cobrando abaixo do mínimo. Rafaela, mas tem gente que paga esse valor, Rafaela, porque eu tô acostumada a fazer a minha sessão por R$80 e as pessoas, elas reclamam. Sabe o que é, Rafaela? Você não mora aqui na minha cidade. Aqui na minha cidade, Rafaela, as pessoas, elas reclamam de pagar R$80. Aliás, na minha cidade, elas reclamam de pagar a sessão de terapia. Elas acham que deve ser de graça. Tá, Rafaela, eu acho que você tá fora, eu acho que você não sabe como é que é, de fato, trabalhar na clínica. Né, porque, olha, a realidade aqui é que eu tenho que atender plano de saúde e eu tenho que ganhar R$40 do plano de saúde pelos atendimentos. Bullshit, sabe, gente? Eu sei de tudo isso. Não acho que eu sou ingênua, não. Eu sei de tudo isso. Gente, eu tenho mais de 2.000 alunos. Psicólogos, eu sei da realidade. Eu fui psicóloga clínica durante muito tempo. Eu sei de tudo isso. Não achem que eu sou ingênua, não. Eu sei. Só que o que eu tô dizendo para vocês é uma mudança de mentalidade, que eu sei que é difícil mudar. Eu sei.
Eu sei que é difícil mudar, porque eu tive dificuldade também de aceitar essa realidade e mudar de pensamento, mudar de mindset. Mas o fato é que quando a gente começa a colocar em prática, a mágica simplesmente acontece. Você acha que é milagre, você acha que realmente é mágica, alguma coisa assim. Igual a gente, quando começa a estudar psicanálise, né? Eu me lembro que quando eu comecei a estudar psicanálise, gente, o que é isso? Parece magia? Como que descobre umas coisas dessa? Né? É técnica, não é? Se você é psicanalista ou você estudou psicanálise, você lembra disso? Que você ficou assustado também? Tipo, mas não é possível que descobre um negócio desse, gente. Isso aí é bruxaria. Isso aí não é verdade, né? A gente fica assim. Mas não é técnica? Depois você não estudou que é uma técnica, que é um método e que cientificamente a gente consegue entender. É a mesma coisa que eu estou dizendo para você, é a mesma coisa. Nesse momento você pode estar achando que eu estou viajando, que não é bem assim, que eu não entendo das coisas, né? Você pode estar dando a desculpa que você quiser aí para você, tá bom? Tudo bem. Você pode dar as desculpas que você quiser para você, mas eu sei que existe uma outra população que está aqui assistindo que chega de desculpas, que não aguenta mais se dar desculpa, que não aguenta mais a clínica não trazer no cliente. Eu sei que tem um povo que está aqui que fala, Rafaela, eu vou fazer o que você está falando, porque eu não aguento mais, né? Essa pandemia fez isso e aquilo aqui, e eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero fazer o que você está falando. Quem quer, eu digo parabéns. Porque é cada transformação linda que eu vejo, sabe? De pessoas se superando, se desafiando, parando de ficar dando desculpas, parando de jogar a culpa no outro, na cidade, nas pessoas, na política, e assumindo o seu protagonismo, assumindo uma autonomia e responsabilidade, assumindo o papel social, tá? Então, sim, tem gente disposta a pagar. Vocês acham que é só o pessoal do SUS que engravida? Que só gente que usa SUS que engravida? O pessoal que é lá, né, dos planos de saúde, né, que tem dinheiro para pagar plano de saúde, não engravida? Ou você acha que todo mundo que tem plano de saúde só quer usar psicólogo de plano de saúde? Eu tive plano de saúde e sempre paguei a parte, porque eu não ia muito em psicólogo de plano de saúde, não. Ainda mais eu sendo professora universitária, que conhecia bem a situação, né? Então, tem, claro que tem. Tem muita gente disposta a pagar. E com a internet, a desculpa de que aqui na minha cidade não vai ter ninguém que vai pagar isso, é a desculpa que você está arrumando para você, porque eu tô lotada de aluno atendendo pessoas de dentro e fora do Brasil pela internet, online, tá? Então, se a pessoa mora numa cidade de 50 mil habitantes, ela não tá pensando, na minha cidade só vai ter o filho do dono do mercado XYZ, que se engravidar vai poder vir fazer. Não, essa pessoa, ela tá longe, ela não tá pensando pequeno. Ela tá na internet, tá atendendo pessoa do Brasil inteiro, tá atendendo gente de fora do Brasil. E claro que tem sempre uma grávida disposta e procurando um psicólogo, um profissional que usa vermelho, que é competente, que tem diferencial, que vai entender o caso dela e ela vai pagar o valor que cobrar. Rafa, mas e aí as pobres não vão poder Pode se beneficiar. Sabe o que você faz? Olha só. Você atende cobrando duzentão, tá? Vou colocar duzentão aqui. Você quer cobrar 150? Cobra. Faz como você quiser, tá? Mas eu vou colocar duzentão aqui. Vamos lá. Você encontra lá, vamos supor, duas pessoas dispostas a pagar R$200 nesse seu começo aí. Num mês, 200 mais 200 por dia são 400. 400 vezes 5 vai dar, rapidinho, alguém faz a conta aí para mim. 400 vezes 5 vai dar 2.000. R$2.000 por mês, só com duas clientes. R$2.000 por mês, só atendendo duas clientes no mês. Tá? Então, aí elas vão, indica para outro, você vai, melhora o seu marketing, você consegue ter mais, né? Então, facilmente você consegue colocar a sua clínica
para rodar, tá? E aí, você vai pegar um dia da semana e você vai fazer o atendimento social, né? Bom, eu tenho que fazer por mês 5 mil reais, então, por mês, para eu poder pagar a clínica, pagar o Zoom, pagar os testes que eu vou usar, pagar os cursos, pagar os livros, pagar a água, pagar a luz, pagar a internet, sei lá o que você vai pagar, né? Então, vamos lá que você faz as suas contas. Deu 5 mil, eu preciso fazer 5 mil por mês para eu poder pagar, ter o meu salário. Pagar as coisas e ter o meu salário. Chegou nesse ponto? Cheguei, Rafa. Então, eu tô com cinco clientes agora. Então, 5 clientes agora vão dar, se é 2 mil, 2, 4 mil... Eu não sei fazer conta, gente, eu não consigo pensar e fazer conta ao mesmo tempo. Mas vamos supor, então, que você já conseguiu os 5 mil que você está precisando, atendendo aí 5 pessoas em perinatal, você atingiu a sua meta, você está com o seu salário, você está pagando as contas. Então, agora é a hora de você poder ajudar aquelas que não têm condições de pagar 200 reais. Então, você vai lá e abre. Bom, então agora eu vou abrir 3 vagas para quem só pode pagar 100 reais. Mas você não vai começar ao contrário, você não vai começar, eu vou começar com 100 reais, né? Até eu começar a cobrar 200 reais, né? Eu vou começar cobrando 100 para eu poder chegar nos 200. Não é assim que a gente trabalha. É o inverso. Primeiro eu cobro os 200 reais, o valor, e aí eu atinjo a meta que eu preciso para pagar minhas contas e ter o meu salário, e aí eu abro para valor social. Aí eu vejo quanto que eu quero, né, oferecer de valor social para 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas a 100 reais, por exemplo. Deu para entender, gente? Bom, para quem não sabe aonde que o psicólogo perinatal pode atuar, na clínica, tá? Não é só com gestantes. Eu fico falando aqui muito de gestante, mas não é só com gestantes. A gente pode trabalhar com as tentantes, né? Que são os casais que estão tentando engravidar, seja pela reprodução humana assistida, ou pensando em fazer um planejamento familiar, por exemplo. A gente consegue trabalhar durante o parto, a gente consegue trabalhar no pós-parto, a gente consegue trabalhar com os problemas de saúde mental, tanto da gestação quanto do pós-parto. A gente consegue trabalhar com desenvolvimento infantil, com aborto, com práticas educativas parentais, com apego, tá? Então, assim, existem uma adoção, existem várias possibilidades da gente atuar com essas pessoas dentro da clínica. Então, o que eu tinha para trazer hoje para vocês é essa reflexão, tá? De que vocês precisam, então, ter um nicho, usar vermelho para se diferenciar. Existe um nicho que eu quero muito que você conheça, porque esse nicho ele vai ajudar a gente a mudar o mundo. Como que a gente vai mudar o mundo, Rafaela, com psicologia perinatal? Olha só, quando você atende pessoas adultas com 30 anos de idade, as neuroses, os problemas, a baixa autoestima já estão instaladas. E aí você está lidando com essas questões no adulto. Olhando para quê? Para o passado dessa pessoa. Você está sempre olhando lá para o passado daquela pessoa. O que aconteceu na história de vida dela que faz ela ser assim, ela se auto-sabotar, desenvolver esse problema de saúde mental? Então, a gente está sempre olhando para a história daquela pessoa. E quando a gente, então, pode trabalhar na história da pessoa, no começo da história? Em vez de eu trabalhar lá no futuro, olhando para trás, eu trabalho lá no começo, quando a história dela vai ser construída. Oferecendo uma boa saúde mental para a mãe dela, acolhimento, tudo que aquela mulher e aquele homem precisa para ter uma boa gestação, um bom parto, um bom pós-parto. Tendo um bom pós-parto, esses pais conseguem oferecer a estimulação para o desenvolvimento que esse bebê precisa, conseguem se vincular melhor com o bebê, conseguem oferecer muitas coisas, né? Evitar, que a gente poderia, né? Evitar transtornos ali. E aí a gente constrói uma história mais limpa. Percebe? Do que eu pegar um adulto e olhar para o passado dele e tentar ajudar ele a mastigar
aquilo. Não, cara, eu consigo no começo fazer um trabalho bem bacana para ajudar que essa pessoa chegue aos 30 anos de forma mais saudável. Dentro da psicologia perinatal, a gente consegue fazer isso. Você conseguiu entender? A gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer o reverso. Em vez de olhar, tipo, ai, coitado, lamentável. Não, eu consigo ajudar que ele não se lamente, que a história de vida dele seja outra. A gente consegue trabalhar, a gente só precisa de mais psicólogo interessado nessa área. A gente só precisa de mais psicólogos prontos para ir para esse campo de batalha. A gente só precisa aumentar esse 1%, porque está abaixo de 1% ainda. A gente não sequer tem 1% de psicólogo atuando nessa área, sequer 1%. E se a gente aumentar para 5%, o que será que acontece no Brasil? E se a gente aumentar para 10%? Que melhoras a gente consegue trazer para o Brasil? E se a gente aumentar para 20%? Se 1% e 20%, a gente consegue uma melhora mais significativa? Daqui a 30 anos a gente consegue colher os frutos, os resultados? Deixar um Brasil diferente, melhor para os nossos filhos, netos, sobrinhos? Pessoas melhores para cuidar de nós na velhice, porque hoje eles são crianças, bebês, e daqui a pouco eles serão médicos, professores, psicólogos, que vão cuidar de nós, da nossa saúde, vão ter mais empatia pelo humano. Já pensou? Já pensou? Bom, é isso, pessoal, a reflexão que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu gostaria de ver aqui o comentário de vocês, se vocês gostaram, não gostaram, se ajudou, se tirou da zona de conforto, se vai querer colocar a mão na massa, se não vai. Então, vamos lá, o que o pessoal tá falando aqui? Foi uma visão tridimensional, a Carol Mendes falando. A Gabi Souza, se eu tivesse as informações que tenho hoje, quando eu engravidei do meu pequeno, muitas coisas teriam sido evitadas, muita dor, não teria a proporção que teve, e só não está maior, pois conheci a psi perinatal. A Vanessa, maravilhosa, mesmo sendo aluna da pós, adoro te ouvir nas lives, muito orgulho de ter te escolhido. Annelise, que perfeito isso que você disse, é exatamente meu objetivo. Perfeito, que legal. Aqui a Annelise, ansiosa pelo workshop. Meu Deus, eu tô muito ansiosa pelo workshop, eu também tô. A psicóloga, a Gabi aqui. Conhecer o Mater Online e a Rafa foi um divisor de águas na minha vida. Show, minhas amadas. Que delícia receber o feedback de vocês, tá? Para quem viu que existe oportunidade, agarra, não deixa passar. Um cavalo selado, disponível ali, dificilmente passa 2 vezes, tá? É uma grande oportunidade, galera, de verdade. Às vezes vocês não... Alguns podem não estar dando devido valor à percepção, criando uma série de coisas na cabeça, falando, isso e aquilo e tal. Isso é normal, né? Quando a gente percebe que algo cai, né? Aquela máscara, né? Aquele tapão cai, incomoda mesmo, e a gente tenta se justificar de tipo, por que eu não vi isso antes? Não, tem alguma coisa errada aí, né? Eu sei, é difícil mudança, né? A gente precisa digerir, mastigar, ter um tempo. Então, se você é essa pessoa que está precisando de um tempo para digerir, para mastigar, as informações, elas foram pesadas, e não perca de jeito nenhum o nosso workshop introdutório de psicologia perinatal, ok? Eu estou na cidade de São Paulo, agora eu estou aqui num hotel, porque amanhã nós aqui do Mater Online vamos receber o prêmio de brasileira, prêmio Empresa Brasileira do ano 2021. Olha que gostoso, né? Então a gente veio aqui para participar desse evento, pegar, né, o troféu, a homenagem que eles vão fazer para o Mater Online. Né, foram algumas poucas empresas no Brasil, se eu não me engano, 200 empresas brasileiras, é um prêmio latino-americano, tá? Então, vários outros países também. Obrigada, Annelise. E nós fomos premiados, né? Então, assim, eu tô super feliz. O objetivo da gente ter ganhado o prêmio, porque a gente tem
Aí, objetivos de sustentabilidade. Nós temos uma meta de até o ano de 2030 ajudar a diminuir as alterações emocionais significativas, né, no Brasil, e com isso, então, né, essas empresas, né, que oferecem prêmios e tal, viram isso, né, e a gente foi contemplado e eu estou muito feliz. Beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau.